Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, vamos lá para mais um episódio. Eu estou adorando estar aqui falando com a Giovana, que eu estou adorando gravar com vocês todos os dias. Quem quiser participar, gente, manda recado para mim lá no direct do Instagram. Não me passem telefone aqui nos comentários do YouTube, porque é perigoso, né? A gente não sabe quem pega aí o telefone. Então, manda um recadinho. Eu demoro um recadinho para responder lá no Instagram, que é muita galera, mas eu sempre respondo, tá? Mas manda lá, eu quero participar, a gente vê um diazinho para gravar. E aí a gente grava para mim contar a sua história, porque eu quero sim trazer vocês cada vez mais aqui para o meu canal, porque acho importante, né, as pessoas verem que existem outras pessoas que passam por isso, não é só a Vanessa Cadona Parótida, né? Existem muitas outras histórias de outros tipos de diagnóstico também. Não vou trazer só o tumor de parótida, não só o câncer da parótida, vou trazer outras coisas da parótida, outras doenças, né? Porque eu acho importante vocês, porque assim a gente se identifica, né, com a pessoa que está contando a história e acho que isso nos traz um pouco de acolhimento, tranquilidade, né, para saber que é possível passar, né? E hoje vou conversar com a Giovana. A Giovana passou por um câncer na parótida, junto com um câncer de tireoide também, que não é tão incomum, não é constante, obviamente, mas pode acontecer? Pode, né? E aí eu convidei a Giovana, que ela teve um câncer na parótida, até atípico o câncer que ela teve, e aí ela vai contar um pouquinho mais aí sobre, né, Giovana, como que foi aí essa sua história com esse câncer aí na parótida. Como é que foi para você, Giovana? Você sentiu alguma coisa, algum tipo de desconforto? Foi um exame de rotina? Como é que foi que você descobriu isso? Então, antes de tudo, né, obrigada, Vão, por estar me permitindo estar aqui. Imagina. Foi muito importante o teu canal, tuas histórias, para me confortar pelo que eu estava passando, né? Porque além do meu ter sido um tumor, foi um câncer. E eu tinha 21 anos, né? Foi ano passado, hoje eu tenho 22. Então tinha esse peso e conversar com tu pelo Instagram, ver teus vídeos, comentário de pessoas que já tinham passado também. Enfim, foi o que me fez passar por isso de uma forma bem mais leve, assim, absurdamente. Então, eu não sentia nada. Foi assim, eu sempre senti um carocinho, foi do lado direito. Eu sempre senti um carocinho aqui embaixo, sendo que eu realmente não lembro a quantidade de tempo, assim. Mas eu digo que fazia mais de ano, sabe? Nossa. Mas assim, eu sempre pensava que era uma íngua e tal, nunca dei muita atenção Uhum. para isso. Uhum. Aí, em fevereiro, eu acho, do ano passado, Uhum. eu fui fazer um ultrassom, né? Como tu falou, eu tive câncer de tireoide também. Fui Uhum. fazer um ultrassom cervical e vi o nódulo na tireoide. Uhum. Porém, eu fui um pouco negligente e não funcionei, apesar dele ter dado um T-RADS alto, fui T-RADS 4. Então, na Uhum. teoria, era para ter funcionado logo. Mas Uhum. eu fui meio negligente e adiei um pouco isso e não funcionei logo. Então, eu continuei vivendo minha vida, sentindo carocinho, mas não era uma coisa que eu pensava que fosse ser alguma coisa. A gente nunca pensa que vai ser algo, né? Então, Não, é. e aí em julho, nas minhas férias, como eu sou estudante da área de saúde, eu fiquei meio hipocondríaca, mas eu digo que foi uma hipocondríaca boa, porque é questão de você começar a perceber o seu corpo dando algum Uhum. sinal e Uhum. você escutar isso, porque realmente eu falo que no meu caso, o diagnóstico mais rápido, o diagnóstico precoce é vida, sabe? Então, Exatamente. assim, eu nunca senti nada, realmente, era só o caroço até no tireoide, nunca senti nada, Uhum. nenhum sintoma físico mesmo, foi só em exame de rotina. E Uhum. aí, como eu tinha esse problema na tireoide, eu resolvi procurar o cabeça e pescoço. E Uhum. aí, como eu falei, eu tava meio hipocondríaca e lembrei, né, do carocinho que eu tinha aqui Uhum. embaixo. Uhum. Aí, fui no cabeça e pescoço e, por um acaso, falei daquela bolinha que eu sentia aqui Carocinho. embaixo, Uhum. pequenininha ainda, sendo que eu percebi que ela tinha começado a aumentar um pouco. Uhum. Aí que me deu o alerta, né? Eu estudando, eu vi isso aqui provavelmente é alguma coisa errada, não é uma íngua, era duro, Uhum. não mexia muito. Então, assim, e eu notava que estava aumentando um pouco. Aí eu fui no cabeça e pescoço e ele logo de início, assim, falou que poderia ser um tumor na glândula, né? Porque justamente não tinha característica de ser uma íngua, ele era mais durinho, não se Uhum. mexia muito, então. E Uhum. aquela notícia, assim, eu fiquei, meu Deus, calma, já sei que eu Choque, tenho né? um É. choque, eu fiz, já sei que eu tenho na tireoide, Uhum. mas mais um, assim, enfim, me desesperei, mas de sentir esse sintoma nunca foi nada. Mas realmente foi eu começar a prestar atenção em mim
e perceber que tinha alguma coisa errada que me fez alertar na cabeça e ir atrás de algum médico, sabe? Uhum. Também que você, como você é instruída, você sabia que existia a especialidade de cabeça e pescoço, né? Até mesmo porque você acompanhava o da tireoide. Porque a Isso, grande maioria das pessoas nem sabe que existe essa especialidade. É uma especialidade que não é tão comum, não é, tem poucos profissionais na área, né? Então, e às vezes alguns locais nem existe esse profissional para a pessoa conseguir passar, né? Às vezes elas têm que viajar para a capital, né? Porque a cidade é pequena, não tem, não existe esse especialista. Então, ainda bem que você teve já essa orientação, né? Por você estudar a área da saúde, já saber que existe o cabeça e pescoço, e a tireoide aí foi só um- eu um não ganchinho, né, ali pra... assim, eu não acho que coincidência é coincidência, né? Eu acho que sempre tem o dedo de Deus ali, né? Porque se não fosse pela tireoide, você jamais ia também dar um start para essa bolinha que você. Porque você não tinha sentido sintoma nenhum, né? Teoricamente, quando a gente não sente nada, né? Só tá ali o carocinho, a gente vai deixando, é uma íngua, né? E assim como você falou, as características físicas, né, do linfonodo, da íngua e do tumor, elas são diferentes até no toque. Então, é muito perceptível saber que um é um e o outro é outro. Então, acho legal falar sobre isso, porque os linfonodos, eles às vezes tocaram assim no pescoço, né? A íngua, enfim, a landra, né? Que alguns locais chamam de landra, né? O pessoal sempre vem, nossa, tem um caroço aqui no pescoço, e na grande maioria das vezes é um linfonodo mesmo, aumentado por N fatores, N motivos. Mas às vezes pode ser outra coisa. E só às vezes do toque, o especialista, né, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, ele já até no exame físico, ele já vê ali que aquilo ali não é um linfonodo, aquilo ali realmente é uma massa e precisa, né, ser investigado. E aí, o que que ele mandou fazer? Mandou fazer ultrassom, ressonância? O que que ele te pediu para fazer? Isso. Quando ele percebeu, né, que realmente poderia não ser uma íngua, provavelmente não era, Uhum, aí eu já estava encaminhada para fazer a biópsia da tireoide, ele aproveitou uhum, e já pediu também a biópsia desse tumor, né, que eu já sabia que era. Aí ele pediu a biópsia, né, do tireoide, já aproveitei e fiz o da parótida, uhum, que eu tinha descoberto que era realmente um tumor, então meio que como o da tireoide, como você falou, já é mais comum, apesar de ser um uhum, câncer, mas é um câncer mais comum. O sim, da parótida, assim, a gente tem gente que sabe nem que a gente tem, que justamente eu tava vendo os teus vídeos na época, a gente não sabe nem que tem essa glândula salivar e tal. Então eu uhum, fiquei, meu Deus, um tumor na parótida, como assim poderia acontecer isso? uhum, Aí se tornou o problema principal, né, vamos dizer assim. uhum, Porque, como você fala no vídeo também, tumor na parótida benigno ou maligno é operar. Então, eu já sabia que eu ia ter que passar por uma cirurgia. uhum, Aí eu fiz a biópsia, fiz a ultrassom também, né? uhum, E de início deu carcinoma papilífero da tireoide, uhum, é maligno já de certeza. E uhum, o da parótida deu incerto, grau de malignidade incerto, que inclusive eu acho que é até bem comum dar na sim. punção, né? O incerto, de não dizer de certeza se é maligno ou não. As funções não são 100% assertivas, né? É, Eu sempre falo, acho que toda live eu até ontem fiz a live com o médico, eu perguntei por que que a punção não é 100% assertiva, né? E glândula salivar, é muito difícil você achar que glândula salivar tem N células, né? Então pode ter N tumores que pode desenvolver ali. E ali o patologista ele precisa ser extremamente minucioso, né? Conhecer bastante. Como é uma glândula que é pouco popular, né? Não se tem muito sobre, então é bem difícil mesmo você detectar assim que tipo de célula é aquela logo de primeira, né? Eu só queria te perguntar como você teve a experiência das duas punções, né? Da tireoide então, e da parótida. acontece que eu tive que fazer várias funções da parótida. Por quê? Porque de início, como eu já tinha confirmado da tireoide, Sim, a gente pensou que poderia ser uma metástase da tireoide para a parótida. verdade. Apesar de o meu médico falar,
Eu até tinha ido para o outro médico pedir outras opiniões, mas Uhum. não fiquei com ele, fiquei com o mesmo do início. Ele falou que é muito difícil ter uma metástase da tireoide para parótida. Se tem uma Sim, metástase da tireoide, geralmente é pulmão, essas coisas. sim. Então, assim, se fosse, realmente seria um caso muito raro. Uhum. Mas aí eu medi uma proteína que tem na tireoide, eu fiz outra punção para poder medir. Acho que eu puncionei umas 3 ou foram 2 vezes a parótida. Uhum. Na primeira não teve anestesia, eu sofri muito. Foi a primeira punção, assim, um exame invasivo que eu tinha feito na vida. Eu nunca tive nada, assim, a minha vida inteira. Não Uhum. tomava um remédio para dor de cabeça, nada. Então, assim, foi Sim. tudo uma coisa muito nova para mim. E Uhum. principalmente tendo 21 anos, sabe? Então, Uhum. assim, nunca tinha feito uma tomografia na minha vida. Foi tudo assim de uma vez, sabe? Foi o Mas combo todo. todo um combo. Experimentei todos os exames Se Deus possíveis. quiser, nunca mais. Nunca mais. Uhum. Aí foi muito doloroso. E eu fiz as duas de uma vez. A punção da tireoide e a punção Qual da... que é a menos pior? A menos pior da tireoide. É, A da né? parótida doeu muito Todo pelo mundo lugar. fala isso pra mim. Quem opera os dois? Todo mundo. Você tem que ficar, e sem anestesia ainda, você tem que ficar numa posição super desconfortável, você sente assim mexendo. Meu nódulo ele tinha 2 centímetros. Uhum. Então, apesar dele ser pequeno, mas quando ela mexia com a agulha, você sentia que tinha alguma coisa ali que não era seu, mexendo ali dentro. Enfim, Falou. mas nossa, doeu demais. É o Mas local, tá, região local. é uma punção que ajuda em tudo, né? Então, Uhum. assim, tem que fazer. É. É porque a localização, né, aonde É, a parótida, ali tem uma série de, uma anatomia muito rica ali, né, então é uma região extremamente delicada, né, a gente tem sente, né, o linear de dor é muito típico de cada um, né, cada organismo tem aí seu linear de dor, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, eu lembro que na minha época a minha também foi sem anestesia, foi desconfortável, mas não foi uma coisa extremamente, né, mas em outras pessoas, meu pai mesmo fez a punção da parótida também, porque meu pai também teve tumor de parótida, não sentiu absolutamente nada, então assim, depende depende, né? Depende muito de cada organismo, depende da localização, depende do seu linear de dor, depende de muitos fatores, né? Na primeira punção, doeu assim, absurdamente, até porque eu tava com medo também. Uhum. Mas na segunda eu já fiz, vá, faça logo, que eu já sei como é. Vai logo. Vai logo, não Demora demora muito muito, rápido, não. não vou nem ver a dor. E aí depois, qual que foi a providência que ele tomou? Você operou primeiro a parótida, você operou primeiro a tireoide, como que foi? Então, ele falou, né, desde o começo a gente tinha um planejamento de fazer as duas cirurgias juntas, para já matar duas coisas de uma vez. Então, Uhum. assim, mas como tu já falou até no canal, é uma coisas tudo de uma vez só, né? Uhum. Então, assim, eu ia ter duas recuperações, ia ser uma coisa Sim, mais trabalhosa para mim. sim. Enfim, aí, mas eu fui pro bloco cirúrgico sabendo que eu ia operar as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porém, quando eu acordei, né, eu vi que ele tinha operado só a parótida. Até porque, até o momento da cirurgia, eu não sabia que era um câncer. Eu não sei se eu estava tentando me confortar um pouco, achando que não era, Uhum. mas eu entrei pensando que não era um câncer na Uhum. parótida. Uhum. Então, assim, ele já tinha deixado muito claro, ele fez, eu vou começar pela parótida, porque é uma coisa mais Delicada. incomum, mais delicada, a questão do nervo, né, que eu tava com muito medo, muito, muito, muito medo de perder o movimento, da paralisia ficar permanente, eu via tanta coisa, tanta coisa. Teu canal foi assim, um anjo caiu do céu pra me sentir melhor, sabe? E eu Uhum. tava com muito medo, mas ele falou que ia começar pelo da parótida, daí eu comecei. Foi questão do diagnóstico em si, eu acho que foram 3 meses que eu Não, peguei o rápido. diagnóstico mesmo em agosto. Uhum. E minha cirurgia da parótida foi dia 24 de outubro. Então foram uns 3 meses aí. Aí ele começou, fez a parótida e percebeu que era uma coisa um pouco maior, porque o meu nódulo, meu tumor não estava crescendo para fora. Então Ai, ele que não estava pena. grande, ele estava crescendo para dentro. Ele Uhum. estava se infiltrando cada vez mais nos meus nervos. Então, assim, ele preferiu ficar, a cirurgia foi longa, acho que foram 5 horas de cirurgia, para fazer a da tireoide depois, que ele nem sabia como estava também. Vai que abre, tá? De outro jeito, que nem a parótida tava. Então ele Sim. preferiu fazer só a da parótida, já tinha muito tempo de cirurgia, fiz só a da parótida
E um mês depois eu fiz a da tireoide. E você ficou com alguma sequela da parótida quando ele retirou? Como que foi para No você? momento, né, depois, logo após a cirurgia, eu já fiquei com paralisia facial, perdi o movimento desse lado aqui do meu rosto, Uhum. com 100% assim, eu não fechava o olho, esse lado só sorria de um lado mesmo, inclusive foi a pior parte, eu acho que do tratamento todo, tirando não, acho que pior do que a rádio foi essa parte da paralisia facial, porque eu falo, a gente mulher, né, a minha autoestima foi pro lixo, eu me olhava no espelho, não me reconhecia. Na minha fase mais jovem da minha vida, eu olhava assim, não me reconhecia no espelho, foi a pior parte. E chega a me emocionar lembrar, mas tudo bem. Não Eu pode ficar à vontade. Não, mas é porque você vai fazer um vai processo lembrando, cirúrgico, né? você vai, ok, aí você acorda e tá ali no rosto Exato. ainda. Mesmo sabendo que eu poderia ter aquela paralisia, poderia não. Mas assim, a parótida tá no meio do nervo, então é quase 100% de que vai ter uma paralisia permanente. Permanente não, temporária, né? Alguns casos fica permanente e alguns não. Meu medo era ficar permanente. Uhum. Mas, graças a Deus, voltou tudo. Então, assim, de sequela, assim, da parótide, eu só fiquei mesmo com a paralisia. Ele deixou um restinho da minha glândula parótida, não tirou toda, não foi a parotidectomia total. Uhum. Mas, como eu fiz a radioterapia depois, atrofiou. Então, é como se não existisse mais a parótida desse lado. Aí, mas da parótida em si, no momento da cirurgia, eu só fiquei. E a diminuição, assim, da salivação mesmo, sabe? A boca ficar mais seca, porque tem uma glândula salivar menos, né? Então, assim. Mas acho que foi só isso mesmo da parótida. Eu sempre falo que vocês esquecem que a parótida é uma glândula salivar, né? Ela produz e armazena saliva. Embora a grande maioria das pessoas não percebe a perda da saliva, porque a gente tem uma perda, né? Porque a gente perde ou metade ou ela inteira em alguns casos, a gente tem essa perda de saliva. Só que a gente não percebe porque a gente tem as outras glândulas, tem a do outro lado, tem a submandibular, sublingual, as pequenas. Então, a gente acaba não percebendo, mas em alguns casos assim como o seu, as pessoas percebem aquela perda da saliva, principalmente quando as outras glândulas não produzem uma saliva tão de qualidade, né? Não é nem quantidade, é mais qualidade. Então aí a pessoa acaba percebendo que ela está com essa perda de saliva. Eu vou fazer uma pergunta que vocês sempre me fazem, quanto tempo que você ficou com a paralisia facial? Aí o pessoal pergunta, quanto tempo que eu vou ficar com essa paralisia facial? Gente, depende de cada organismo, né? Cada organismo reage de uma forma. Quanto tempo você ficou com a paralisia facial? Eu fiquei, como eu fiz a minha cirurgia no final de outubro, eu percebi, eu fiz até um monte de vídeo comparando ao longo do tempo. Eu Uhum. percebi que voltou assim, eu diria que 100%, porque o que mais demorou a voltar foi o meu olho. Inclusive, o meu cirurgião até falou que o meu tumor estava agarrado na parte de baixo do nervo, na parte mandibular do nervo. Então, na teoria, o que deveria demorar mais para voltar seria a boca, porque É. o tumor estava lá. Mas o que demorou mais para voltar foi o do meu olho, por causa do inchaço, enfim. E eu acho que voltou assim, 100%, que eu me olhei e vi que tava. Às vezes até hoje eu acho que não voltou 100%. De vez em quando eu tiro uma foto assim, piscando, ainda tem aquele É porque nós assim te olhando, eu te olhando é, assim, olhando perceptível, mas é assim, lógico que você se é, reconhece, né? Então, 100%. Mas assim, é. hoje eu digo que voltou assim, 100% mesmo, só tipo, Uhum, mínimo já tá, que é imperceptível olhando assim. uhum. Mas assim, voltar 100%, que eu olhei e eu disse, voltou. Eu acredito que foi no final de janeiro, depois que eu terminei a rádio, que eu olhei que minha boca já tava inteira sorrindo, meu olho já tava fechando junto. Assim, final de janeiro, metade de fevereiro, por aí. Então foram alguns 4, 5 meses. Logo depois que você operou, você já foi encaminhada para fisioterapia ou não? Ele esperou um pouquinho de tempo. Eu passei por vários fisioterapeutas, porque como eu sou do interior, Uhum. foi meio difícil achar um fisioterapeuta especializado É na parte difícil. facial. É. Foi muito difícil. Eu passei por 3 físios, todos foram assim maravilhosos, sendo Uhum, que o último que eu fui foi o que eu senti que voltou mais a uhum, minha paralisia. De início, eu testei todos os métodos de fisioterapia, e assim, eu acho que a junção de todos foi o que deu certo. Não sei dizer qual foi o que ajudou mais, uhum, mas acho que foi realmente esse combo mesmo. Eu uhum. fiz com gelo, eu fiz estimulando com coisa, fazendo careta. Aí um dizia que era para fazer careta, eu dizia que não era. Eu fiz, eu vou fazer, porque eu acho que fazendo tudo ajuda. Não sei, foi tão assim.
sem saber, eram tantas opiniões, porque era uma coisa que não tinha na minha cidade. Então, eu ficava sem saber em quem acreditar. Eu acabei que, enfim, o último que eu Uhum. comecei com ele, eu acho que foi na metade de novembro, que eu não tinha filha da tireoide ainda. Foi na metade de novembro, foi o que eu notei voltando mais. Ele fazia mais assim, estimulação, careta, com pincel, para voltar a sensibilidade também. Esqueci de falar, sensibilidade. Uhum. Perdi assim, orelha, não sinto muito. Uhum. Essa parte aqui mesmo, eu sinto se eu tocar, mas se pousar um bichinho aqui, eu não vou sentir que Sabe? tem um bichinho aqui. Eu Aham. morro de medo disso, de eu estar dormindo, tem um bicho que eu não senti. Que eu não sinto. Pode acontecer. Pode Pode acontecer. acontecer. Mas voltou realmente com essa questão de passar aquele negocinho que faz skincare, às vezes a galera usa, Sim, ajudou também sim. a careta. Eu acho que foi o que eu notei mais diferença, principalmente no olho, que foi o que demorou mais a voltar. Eu vou abrir um grande parênteses aí na questão da fisioterapia, porque às vezes, infelizmente, ou felizmente, enfim, não sei, isso depende de muitos fatores. O fisioterapeuta especialista em paralisia facial ele é muito difícil. Até aqui em São Paulo, que tem mais recurso, que existem vários profissionais, aqui para você encontrar também um especialista em paralisia facial é muito difícil também, né? O tal do orofacial. Eles são muito específicos. A grande maioria das vezes, quando a pessoa opera, né, e o médico, após a cirurgia, vê que ela perdeu aí os movimentos, alguns médicos acabam sempre já encaminhando, né, para o fisioterapeuta para fazer a paralisia, para poder tratar a paralisia facial, mas outros aguardam um pouquinho de tempo, né, para ver se é, porque como é uma paralisia facial temporária, eles aguardam um pouco, então isso depende muito de ser a conduta médica, né? Depende muito de cada médico, mas o ideal, assim, é lógico que a pessoa, após a cirurgia, perceber lá, né, o seu rosto que está com algum tipo de paralisia ou paresia, enfim, que seja o mais rápido possível encaminhada para o fisioterapeuta especialista em paralisia facial, porque quanto mais rápido você for lá no profissional, lógico, com orientação do seu médico, com indicação do seu médico, né? Quanto mais rápido, mais aí a sua chance de voltar ao movimento mais rápido possível. E outra coisa, existem coisas na paralisia facial que não se pode fazer. É por isso que eu sempre trago muita coisa de paralisia facial, porque, infelizmente, não sei se eu ainda hoje, na graduação da faculdade de fisioterapia, pessoa tem lá uma ou duas matérias só de paralisia. Não se tem, não é algo muito explorado. Então, o especialista, ele depois da graduação, ele faz um curso à parte para ele entender de paralisia facial. E existem algumas coisas que não se pode fazer, né? Existem vários artigos, né? O próprio CREFITO, né? Que é o que regulariza os fisioterapeutas, né? Existem artigos hoje em dia falando que existem coisas que não se pode fazer, né? E muitas vezes acabam se fazendo, né? Que é o mastigar chiclete, o choquinho, que não é indicado, né? Então, tem coisas que realmente não. Por isso que eu trago as físios, né? Que são especialistas em paralisia facial no canal, para sempre falar, para sempre alertar, porque às vezes eles acabam sendo orientados incorretamente. Ou às vezes a pessoa, na ânsia de tentar também melhorar, o que que ela vai fazer? Ela vai lá no YouTube, aí põe lá exercícios para paralisia facial. Só que a grande maioria desses exercícios são para paralisia facial de Bell, que é um outro tipo de paralisia. Então, às vezes, o que ela acha que vai ajudar acaba atrapalhando, né? Então, é importante falar isso porque às vezes a pessoa acaba lesionando o nervo mais ainda, porque se está num processo cirúrgico, ele está se recuperando, o nervo facial está tentando entender o que aconteceu com ele, né? Porque ele foi manipulado ali. Então, até ele entender e aí a pessoa acaba fazendo algo errado, enfim, acaba prejudicando e acaba até estendendo o período do pós-operatório dela. Então, é importante procurar aí um profissional especialista na área para que ele consiga aí fazer um tratamento melhor, mais rapidamente. É lógico, com orientação do seu médico. Não vai fazer nada sem orientação do médico. O médico não pediu, não faça, tá?
Lógico, se você quiser fazer, conversa com ele, entre em comum acordo para, né? Mas enfim, nosso médico não pediu, não faça. Sempre siga a orientação do seu médico, tá? Mas o ideal aí é que vocês sempre façam. Quem ficou com paralisia facial, o ideal é que vocês sempre façam aí uma físio para poder aí voltar o quanto antes os movimentos do rosto. E qual foi o tipo de câncer que você teve? Aliás, E como que você recebeu essa notícia, né? Porque a biópsia veio depois. foi depois. Eu fiz a cirurgia, né? Aí, Uhum, uma semana depois, eu voltei pro médico e já tinha a biópsia. uhum, E, curiosidade, na biópsia, com uhum, a peça cirúrgica, né? uhum, Tava dizendo que era um carcinoma de alto grau da glândula salivar, de alto grau. Aí, o meu médico, ele pediu um imunohistoquímico, que é um exame que a gente vai ver o tipo de câncer que é, né? Mais uhum, especificamente. Se é algum ex-adenoma, né? Enfim. uhum, E era para ver realmente qual era o tipo. uhum, Aí a gente pegou o material, a gente mandou para São Paulo até, porque uhum, como a gente ficou meio assustado, porque não era uma coisa muito comum, a gente não vê uhum, câncer de parótida todo mês, né? A gente vê assim, uhum. uma vez na vida. Eu gosto até de falar é muito difícil você conhecer alguém que teve um tumor na parótida, imagina um câncer. É. Sim, a gente ficou muito assustado, a gente mandou meus exames para São Paulo. Uhum, E minha oncologista, ela conhecia um patologista muito bom lá em São Paulo. E aí ela entrou em contato com ele e a gente conseguiu mandar para lá. E uhum, ele, fazendo imunohistoquímico, ele viu que era um carcinoma secretório de glândula salivar de baixo grau. Ele até ligou para ela, né, na hora, uhum, e ele falou: Olha, eu vi aqui na biópsia que tá dizendo que é de alto grau, uhum, mas eu tô vendo que é de baixo. Aí ela até perguntou: Você tem certeza? Ele falou: Tenho absoluta certeza que é de baixo grau. Então, uhum, assim, final, meu diagnóstico foi um carcinoma secretório de glândula salivar de baixo grau. É um tipo uhum, raro, né, que uhum, já é difícil ver tumor de parótida. Carcinoma uhum, secretório é muito mais difícil. uhum. Então, assim, fui escolhida, assim. A grande maioria dos tumores na parótide realmente são de origem benigna, né? Mas é lógico que o câncer, ele pode, infelizmente, acontecer. Eu, Vanessa, particularmente, assim, lógico, a grande maioria que eu vejo realmente é o adenotomórfico, né, que é o que grande ocorre, que a grande maioria das vezes ocorre na parótida, mas eu tenho visto cada vez mais casos de câncer na parótida, muito mais ainda que o tumor de Warthin, que é que, né, a literatura diz que é o segundo mais tumor benigno mais visto na parótida. Eu, Vanessa, não vejo tantos, eu infelizmente vejo mais câncer, né? E dentre os cânceres, né? O seu é específico, eu acho que você é a quarta ou quinta pessoa que eu vejo com esse tipo de. Pra você ver, né? Que ele é extremamente raro mesmo. Ele não é um câncer muito popular, né? Câncer de glândula salivar já não é popular, né? Mas esse tipo em específico é menos ainda. Então, para você ver que é o raro do raro do raro, né? Eu gosto muito da palavra raro, né? Mas, enfim. Realmente o seu ele é muito específico, porque ele é um tipo de câncer que não pode só ocorrer na parótide, existem outros locais também que ele pode ocorrer. E que bom que foi menos pior. Bom não, né? Que menos pior que era de Mas pior. baixo grau, né? E É. você precisou fazer o tratamento complementar? Precisei, eu fiz a radioterapia. Na época a gente ficou muito em dúvida se eu ia fazer a rádio associada com a quimio. Uhum, Porém, a minha oncologista, a gente colocou muito na mesa, porque assim, como o meu caso foi um caso muito diferente, né? Um paciente de 21 anos, com um histórico de dois cânceres de uma vez só acontecendo, uhum, e isso tudo acontecendo, eu tinha operado a tireoide também, então tava assim, um caos, uhum, né? uhum, Aí ela conversou com alguns médicos daqui da minha cidade, né, de Recife, uhum, e eles discutiram muito se poderia fazer uma quimio associada ou se ia fazer só a radioterapia. uhum, Porém, a gente colocou na mesa, em decisão com os meus pais, né, a minha médica, a gente colocou os pesos que traria, sabe? E quais os benefícios que poderia trazer ou não. E uhum, aí ela falou que, mesmo existindo poucos dados, uhum, mas não é uma coisa muito consistente, que no meu tipo de tumor, a quimioterapia ia dar uma melhora absurda, uhum, entendeu? No meu caso. uhum, Então, a gente ia adicionar os efeitos colaterais de uma quimioterapia
se a gente não tinha tanto benefício quanto deveria ter. Então, a Uhum. gente escolheu não fazer a químio, então eu fiz só a radioterapia. Eu Uhum. fiz 33 sessões Uhum. aqui nessa região aqui, inclusive foi até a base do meu crânio que o radioterapeuta, ele falou, radioterapeuta, radiooncologista. O Radiooncologista. radiooncologista, ele falou que ia até a base do crânio justamente para ele pegar até o comecinho do nervo, porque Uhum. para pegar tudo assim, se tiver alguma coisa vai sair agora. Uhum. Então, caiu até, inclusive, acho que tu vai perguntar depois, né, o que foi desse. A cirurgia já tirou tudo ou ficou um restinho de tumor ali? Não, eu, na verdade, o meu cirurgião, ele tentou tirar, tentou não, ele tirou o tumor o máximo que ele conseguiu, sabe? Uhum. Para não sacrificar o meu nervo, porque se ele decidisse, o meu nervo ele estava agarrado, o meu tumor estava agarrado no nervo. Então, Uhum. se ele fosse tirar tudo com margem e tudo, ele ia Uhum. ter que literalmente cortar o meu nervo e eu ia perder o meu movimento, Ou né? seja, ele tirou tudo, menos. Ele não conseguiu tirar uma margem maior de segurança, Isso. porque senão ia comprometer o nervo facial. Exatamente. Ele não Tá. conseguiu tirar uma margem maior como deveria, Uhum. mas ele tirou o máximo que ele conseguiu Uhum. para eu não perder o meu movimento do rosto. Então, Uhum. assim, eu, apesar de ele ter tirado tudo, Uhum. às vezes, como você sempre fala, pode ficar umas célulazinhas ali, coisas que a gente não vê. Então, Uhum. a gente faz esse tratamento preventivo, que no meu caso foi um preventivo misturado com um curativo também. Uhum. Então, assim, aí eu fiz a radioterapia justamente para complementar esse tratamento, porque o Uhum. principal tratamento realmente é a cirurgia, né? Uhum. É o que eu sempre falo, o tratamento do câncer na parótida é a cirurgia, é a primeira coisa, né? Arrancou, acabou, tirou. Eu perguntei se ele tirou tudo, porque assim, na grande maioria das vezes, né, os tratamentos do câncer na parótida, a cirurgia já basta, né? Que a cirurgia já tira tudo, né? E aí, posteriormente, para um tratamento complementar, né, por prevenção, alguns médicos optam por fazer a radioterapia. Quimioterapia para câncer na parótida não é tão utilizado, porque não, só em casos específicos e isolados, né? Na grande maioria das vezes eles fazem a rádio, né? Porque todo mundo pensa, acho que quando claro, a gente fala a palavra câncer, né, que tem bastante, é estigmatizada, né? A gente pensa câncer, sofrimento, quimioterapia, cai cabelo e Nossa Senhora minha vida, né? Mas não, né? Os cânceres na parótida, na grande maioria das vezes, a cirurgia já trata, ou seja, a cirurgia já tira eles inteiros, e aí, por prevenção, os médicos falam: não, vamos fazer uma radioterapia para poder, ali, se tiver alguma celulinha ali que ficou ali por algum motivo, algum acaso, a rádio já elimina. A quimioterapia não é utilizada porque não é eficaz para câncer na parótida, a não ser em casos específicos, isolados que precisa sim de uma terapia complementar a mais do que a rádio, né? Então, acho que é por isso que eles, no seu caso, né, tem casos que até, como eu havia dito, eu estava falando com você anteriormente, tem casos que só a cirurgia já basta, né, para o câncer. Arrancou, acabou, tirou, nunca mais. E aí não precisa nem de tratamento complementar. Isso depende do quê? Mas depende de muitas coisas, muitas situações, cada pessoa, cada organismo, cada tipo de câncer, porque cada tipo de câncer desenvolve de alguma forma em cada organismo diferente, né? Então, embora as pessoas podem ter lá os mesmos tipos de câncer na parótida, mas num organismo desenvolveu de uma forma, no organismo da outra pessoa de outra forma. Então, por isso que o tratamento é unificado. É diferente para cada pessoa, embora sejam aí cânceres na parótida, mas cada um faz um tratamento porque nós somos diferentes, né? Nós somos organismos diferentes e o câncer aí reage de formas diferentes nos organismos. E como foi a radioterapia para você? Que, olha, tratamento eu acho que não é fácil, né? Não é fácil. É. Então, eu fui, assim, sem expectativa nenhuma, porque é como tu tá falando. Casos tem caso que é isso, tem caso que é aquilo. Então, Sim. poderia ter uma pessoa que a rádio foi péssima, mas para outra pessoa não foi tão pesadelo assim. Exatamente. É realmente o que cada corpo, como cada corpo vai lidar com aquilo, como cada corpo vai reagir. Uhum. Então, assim, eu fui muito bem orientada no local que eu fiz Uhum. a minha radioterapia, né? Como eu falei,
os meus três médicos trabalharam em conjunto. Então, o meu Hum, cirurgião cabeça e pescoço conhecia a minha oncologista, conhecia o radio-oncologista, que conhecia esse, que conhecia aquele. Então, esse grupo foi muito importante no meu tratamento, assim, absurdamente. Agradeço sempre a ele. uhum, E o conjunto deles ajudou muito, então fui muito bem instruída. uhum, E eles falaram desde o começo tudo que poderia acontecer. Porque uhum, eles falam que tudo que pode uhum, acontecer de tudo. uhum, Não quer dizer que vai. Sempre deixaram uhum, muito claro. Não quer dizer que vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. Pode não ter nada que a gente está falando. Ou uhum, você pode ter tudo. Então, assim, eles falaram desde o início que pode não, vai cair o cabelo, dependendo da região que vai pegar. No meu caso, uhum. caiu, né? Porque foi até a base do meu crânio, então caiu meu cabelo desse lado. Inclusive, tá até crescendo um pouquinho Ai, que legal. Caiu aqui. só o local, né? Não Só caiu. local, não caiu tudo, só caiu aqui embaixo. Inclusive, eu tenho muito cabelo, nem deu para perceber, só se eu levantar. Eu nem prestei atenção que estava caindo, Olha. até eu perceber que estava caindo demais. Aí eu levantei, eu fiz, mãe, olha aqui embaixo. Se tem algum buraco faltando cabelo. Eita, tá caindo aqui. Mas enfim, poderia cair cabelo, eu poderia ter umas feridinhas dentro da boca, que Hum, ocorre muito em gente que faz quimioterapia para outro tipo de câncer, enfim. A exatamente. feridinha dentro da boca, e aí eu fiz A uma laser. profilaxiazinha, que é o laser, né? Que é a laser Uhum, terapia que você faz uhum, com o dentista, e ele coloca dentro da sua boca, em pontos que poderiam aparecer, são como se fossem umas aftas, né? Que doem muito. uhum. E não tive nenhuma, nenhuma, Olha, nenhuma, graças a nenhuma. Deus. Eu sempre tive muito cuidado com a minha alimentação nesse período, que eles deixaram muito claro também, para evitar comer coisa muito ácida, porque pode machucar a boca. Então, Uhum. inclusive, foi a pior parte para mim, foi essa alimentação, porque eu amo o suquinho de laranja de manhã e não tomar o suquinho de laranja foi difícil, porque é Uhum. muito ácido, né? Limão Sim, também, para sim. não machucar, porque qualquer feridinha já podia abrir uma afta e Uhum. ia doer muito, eu não ia conseguir comer. Enfim, Uhum. então tudo isso gerava possíveis coisas que eu poderia ter. Então, eu poderia ter perda de peso, eu podia ficar muito assim rebaixada, mas assim, o que eu senti na rádio Uhum. foi a perda do cabelo, né, aqui embaixo, Uhum. a pele às vezes queimando muito. Logo no começo, eu fiz 33 sessões, então eu fazia todo dia. Eu comecei dia 12 de dezembro e terminei no final de janeiro. Então, peguei ano novo, Natal, fazendo radioterapia, enfim. E aí, a pele queimando, né? A pele ficou realmente mais escura. E aí, eles orientavam fazer uma compressa de chá de camomila, que a gente deixava um chá de camomila pronto, né? E ele frio, né? A gente guardava e ele frio, aí molhava um paninho, secava todo e colocava em cima. Eu odiava essa parte, foi a pior. Porque o cheiro, eu fiquei, assim, uma coisa que Cheiro de aconteceu muito na queimado. rádio também, eu ficava muito enjoada por tudo. Então foi perda de cabelo, né? Meu cabelo caiu. E Uhum. eu ficava muito enjoada com absolutamente todo o cheiro, comida no começo Uhum. eu não conseguia comer direito. Inclusive, eu até fiquei. Eles falaram que poderia acontecer isso, Uhum. mas não era um dos principais sintomas da radioterapia, até porque é uma Uhum. coisa mais local, né? Assim. Uhum. Mas eu fiquei muito enjoada, não conseguia comer direito. Uhum. Então, eu acho que eu emagreci um pouquinho nesse tempo, não muito, assim, no máximo 1 quilo, assim, Uhum. mas ficava muito enjoada. Eu fazia laser num shopping aqui que tem um cinema. Eu tinha que descer pelo estacionamento de baixo só para não passar por perto do cinema, que tinha o cheiro da pipoca, que eu enjoava. Era um caos. Uhum. Mas o cheiro da camomila, eu botava um pregador aqui para não sentir o cheiro, porque era horrível. Mas ajudou muito, porque acalma a pele, foi maravilhoso, assim. Uhum. E a pele mais escura, né? Como se fosse caindo. Não caiu, não chegou a cair a minha pele, nem de descamar ou queimar efetivamente. Eu só sentia mais quente e realmente ficar um pouquinho mais escura. Eu nem sei se tá muito escura ainda, porque o chá de camomila hidratante e Bepantol ajudou bastante, mas tem que lavar bem para poder tirar tudo, né? Não acumular para não ficar sujo, enfim. E deixa eu ver mais, mas foi realmente o que mais me deixou mal foi ter ficado enjoada e vomitei muito na época. Tive uma infecção alimentar junto no meio. Foi horrível. Acho que é por causa da imunidade também, que já estava bem Sim. baixa por causa de todo o tratamento. Então, uma mínima coisinha que meu organismo aguentaria normalmente, por eu estar fazendo a rádio, desencadeou uma infecção, né?
na alimentar. Aí, enfim, mas de resto, eu não lembro de ter sentido uma coisa que me fizesse lembrar mais do que essa parte de ficar enjoada, que foi A pra mim, foi pipoca a do cinema, né? cinema e comida, que eu amo comer, eu amo experimentar coisa. E ter que me restringir um pouco da comida e tomar cuidado para não ter outra infecção, que eu fiquei traumatizada já. Foi na metade da rádio, mais ou menos. Aí eu tava tomando cuidado com tudo que eu tava comendo. E eu amo comer e eu não tava conseguindo comer direito. Hum, Aí, enfim, não, eu ia deixar de comer direito se tivesse afta. Não é. tive, mas deixei de comer porque eu tava enjoada, então deixei de Uhum, comer de todo jeito. uhum. Mas no final da rádio já não estava sentindo mais nada. Isso aí foi até realmente dia 20 de janeiro, eu terminei a rádio dia 31. Então, assim, do dia 20, vamos dizer assim, pro dia 31, eu não sentia mais nada. Eu até falei pra manhã, eu falei, manhã, não tô sentindo mais nada. O que é que Que bom, aconteceu? Assim, do graças a nada, Deus. graças É. a Deus, não tô sentindo mais nada. Mas, assim, de resto, acho que foi só isso que eu senti na Tratamento rádio. oncológico, ele obviamente, ele deixa o corpo com a imunidade muito mais sensível, né? Você perde um pouco da imunidade porque você está tomando radiação. Especificamente, radioterapia de cabeça e pescoço, que é local aqui, que a pessoa toma radiação direto aqui na cabeça e no pescoço, ela normalmente é uma rádio mais, realmente, é uma rádio mais extensa, né? Uma rádio mais os médicos sempre falam que é uma rádio mais judiada, né? Porque é bem numa região aqui na localização bem difícil, né? E eu queria salientar a equipe multidisciplinar nisso. Eu sempre bato na tecla de equipe multidisciplinar. Por quê? Porque quando você vai iniciar, antes mesmo de você iniciar um tratamento oncológico, você precisa ter a dentista oncológica, a nutricionista oncológica, né? A psicóloga, enfim, a fono, a físio, uma equipe multidisciplinar para cuidar de você, né? Porque nesse período, os efeitos colaterais da rádio, de cabeça e pescoço, são efeitos bem assim que a gente pode ter uma perda de qualidade de vida, né? Então, para passar por esse período, né, pelo menos aliviar um pouco, né, para poder a pessoa ter, não perder a qualidade de vida, por exemplo, você falou das afta que você não teve, que é a mucosite, né? Que muitas pessoas que fazem rádio de cabeça e pescoço, elas acabam desenvolvendo essas feridinhas que chamam mucosite. É por isso que eu sempre trago bastante dentista oncológica, né, que faz laser terapia para poder prevenir, não ter essas feridinhas, porque a alimentação é prejudicada, né, fica muita ferida na boca, a pessoa não consegue comer, e aí tem a perda alimentar, né, perda de nutriente, aí onde entra a nutricionista oncológica também, que eu também tenho live no canal, né, ela explica como que nesse período aí a pessoa pode se cuidar para não perder nutrientes, não perder massa magra, né? Que não se alimentando direito, consequentemente perde. Então, assim, a equipe multidisciplinar ela é fundamental e a equipe dos seus médicos, né? Um conversando com o outro, um pareado com o outro, isso é extremamente importante, né? Porque eles se uniram para fazer o seu tratamento. Então, isso é o fundamental, tratar a pessoa única. Você é um ser humano único, né? Então, fizeram um tratamento para você. E isso é bacana, né? Eles se conversando, né? Para ver qual que é o melhor tratamento para você. Mas que bom, graças a Deus que você passou por essa rádio sem grandes intercorrências, para vocês verem que cada organismo, é o que eu sempre falo, cada organismo é um organismo, né? Tem pessoas que têm perda de saliva, tem mucosite, essa questão da radiação aqui no pescoço, a pessoa, às vezes tem pessoas que perdem até a primeira descamação, dá uma descamada aqui na pele, perde. Então, assim, cada pessoa é única, né? Então, cada pessoa tem uma forma aí, o organismo desenvolve as coisas do próprio organismo, mas que bom, menos pior, bom não, que menos pior que não foram tantas coisas que você conseguiu aí passar pela radioterapia, né? Enfim, e conseguiu concluir o seu tratamento. E depois, eu queria fazer a pergunta da tireoide. Você passou pela cirurgia da tireoide, e a cirurgia da tireoide foi tranquila ou foi mais ou menos parecida com aquela parótida? Foi assim, eu sou muito suspeita a falar, porque todo mundo disse pra mim que ai, a cirurgia da tireoide é tranquila, a recuperação é Aham, tranquila. Sendo sim. que eu fiquei muito. Assim, a cirurgia foi super tranquila, graças a Hum, Deus, tá, era bem pequenininho, enfim. Aham. Mas o pós eu achei muito, muito, muito chato, porque Hum. era uma coisa assim
que eu não conseguia mexer direito o meu pescoço aqui nessa parte, me dava uma agonia, assim, como se eu não estivesse conseguindo respirar, Uhum. sabe? Mas assim, isso só na primeira semana, depois, Você tirou a maravilha, tireoide inteira, né? a tireoide inteira, faço reposição. Uhum. Mas assim, na primeira semana foi muito chato, nada pior do que a da parótida, com aquele capacete, com a Da parótida não é fácil. agonia mesmo que eu tive na da tireoide foi de não conseguir engolir direito o meu pescoço, sem mexer aqui. Eu sentia que foi aqui, porque aqui às vezes nem Sim, vê direito, mas eu via, sim. tipo, um curativo, foi aberto aqui, enfim, era mais uma agonia minha mesmo. Mas Uhum. o pós-operatório foi super tranquilo, eu faço reposição até hoje, né, pelo resto da minha vida. A Uhum. ideia de ter que tomar um remédio pelo resto da minha vida ainda, mas Uhum. é pelo nosso bem, né? Então, tem que tomar. Eu fiz o tratamento, fiz a cirurgia da tireoide e cerca de 6 meses depois eu fiz a iodo. Logo depois da Ah, rádio, você eu fiz fez iodo logo não, né? Eu também? fiz em maio, fiz iodo também. O meu tratamento, assim, geralzão de tudo, terminou em maio. Foi quando eu fiz o iodo. Uhum. Aí, depois disso, só vira que segue, né? Você fez a rádio, aí depois você operou a tireoide e fez a iodoterapia. Não, a sequência foi, eu fiz a parótida em Aham, outubro. Um aham. mês depois eu fiz a tireoide. Aí, em dezembro, eu fiz. Aí, no caso, terminei a rádio em janeiro. Em maio, eu fiz o iodo. Hum. Então, meu tratamento durou de outubro até o finalzinho de maio. Você Da fez parótida foi de outubro até o final de você fez a cirurgia da isso. parótida, aí depois de um mês você fez a cirurgia da tireoide, aí depois A você da fez a tireoide, radioterapia, e depois da radioterapia você fez a iodoterapia? iodoterapia foi. Foi Caramba. uma longa Que jornada. tratamentão! É porque iodoterapia, só para dar também apesar do meu o ponto central do meu canal não ser aí, mas eu tenho aí a parte da tireoide também, porque existem pessoas assim como você, que acaba desenvolvendo os dois tipos de câncer, né? Não só na tireoide, como também na parótida. E o tratamento de iodoterapia é um tratamento oncológico também. Só que o tratamento de iodoterapia é exclusivamente um tratamento para câncer na tireoide, né? Então ele tem aí esse adendo que ele é realmente só para câncer da tireoide. E o tratamento de iodoterapia, eu também tenho várias lives aqui no canal sobre a iodoterapia, não só porque eu tenho essa parte de tireoide, é uma parte pequena, mas enfim, não é, mas eu tenho tratamento de iodo porque um dos efeitos colaterais da iodoterapia é a parotidite, né? A parotidite, ou seja, um inchaço da glândula da parótida. Isso pode acontecer de uma forma temporária, é um efeito colateral ou temporário, ou até de uma forma crônica, né? Existem algumas pessoas que passam aí pela a iodoterapia, depois de anos, acaba inchando ali a glândula salivar, e acabam me procurando, achando que é outro tumor, né, na parótida, enfim, e acabam percebendo que aquilo ali é um inchaço pela disfunção da glândula que ficou de sequela da iodo, porque a iodo, quem filtra ali o iodo, né, quando a pessoa toma ali o iodo, é as glândulas salivares, né? Então, não só parótida, né, submandibular, sublingual. Então, um dos efeitos, você teve algum tipo de efeito colateral da iodo? Não. Nenhum, tive nenhum, porque o meu iodo, ele foi, porque assim, tem o iodo que a pessoa fica internada lá no Sim, hospital, né, sem ter sim. contato com ninguém, porque tá emitindo radiação, mas o meu, ele foi a dose ambulatorial, Ah, porque, legal. graças a Deus, meu diagnóstico foi precoce das duas coisas, da tireoide e da parótide, Uhum. então eu não precisei tomar uma dose muito alta de iodo, aí eu tomei, voltei para casa e fiquei isolado na minha própria casa, entendeu? Uhum. Mas, assim, de efeito colateral da iodo, eu não tive absolutamente nada. Ah, Minha que vida tava bem. do mesmo jeito que antes. Ah, Foi. graças a Deus. Não, porque são algumas pessoas que têm alguns efeitinhos colaterais aí por conta da iodo. Não é muito recorrente ter efeito muito efeito colateral, mas existem sim pessoas que têm alguns tipos de efeito colateral. Um deles é o famoso inchaço da glândula ou da parótida ou de outra glândula salivar, justamente porque o iodo ele passa ali pela glândula, a glândula salivar sofre, as pessoas nem sabem, né? Existem vários tipos de coisas que pode ocorrer na Uhum. glândula que a pessoa nem sabe. E, Giovana, depois de
todo esse tratamento, de todo esse processo doido, né, maluco que é um processo que eu sempre falo que não tem como a gente passar por um problema de saúde e não sair ressignificando algo sobre, porque é um processo, né? Ainda mais quando a pessoa tem câncer, e no seu caso específico, você teve dois cânceres, você passou por duas cirurgias, você passou por dois tratamentos oncológicos. O que você tira de todo esse processo? O que você pode falar para a pessoa que está me assistindo você, falar sobre a sua história, não só com o câncer na parótida, mas no câncer de tireoide também? O que você tirou de todo esse processo? Então, eu gosto muito de falar que as coisas a gente, às vezes, tipo, quando eu recebi, né, meu diagnóstico, Uhum, eu estava aqui na minha casa, eu vim morar aqui, e meus pais chegaram do nada aqui na minha casa, no meio da semana, não tinha por que eles aparecerem aqui, e eu uhum, estava esperando o resultado da biópsia. Então, quando eu ia, entendeu? Eu já entendia que tinha alguma coisa ali. E eu fiquei me perguntando muito de, tipo, por quê, sabe? Por que eu tava passando por isso? O que é que eu fiz? Sendo uhum, que eu aprendi muito que às vezes a gente não tem que se perguntar por quê, mas pra que isso aconteceu comigo. A uhum. gente, as coisas no mundo, assim, não acontecem pra gente aprender alguma coisa, sabe? Sim, Mas por que não a gente aprender com elas? sim. Então, assim, eu sempre falo que eu meio que passei por isso, mas as pessoas até ficam falando comigo, tipo, Gio, como é que tu nem parece, sabe? E todo Uhum, mundo, é porque a gente coloca muito na cabeça. Eu desmistifiquei muito o câncer na minha vida, uhum, porque eu tinha aquela imagem, todo mundo, existe alguns casos que você fica muito debilitado, sim, muita. Mas depende, como a gente falou o vida inteiro, de caso para caso. Então, se uhum, você recebe um diagnóstico difícil na sua vida, uhum, vai em frente, que, tipo, uhum, vai dar certo, sabe? Pode não dar certo hoje, pode não dar certo amanhã, mas uma hora vai dar certo. E uhum, eu falo isso porque eu fiquei com muito medo. Tinha muito, muito, muito medo. Nossa, meu maior medo da minha vida era ter uma doença dessa, sabe? uhum, Mas eu vejo hoje que, tipo, eu ressignifiquei muito o valor da minha vida, sabe? Do que eu vim fazer aqui. E uhum. como eu falei para tu, eu sou estudante de saúde, eu faço medicina. E, Ah, tipo, foi uma coisa que meu médico falou desde o começo, que isso está acontecendo comigo e vai me ajudar na minha profissão, principalmente. A oncologia é uma área que eu sou apaixonada olha. e que eu vejo, assim, que eu vou ter um papel muito maior do que eu poderia ter antes de ter passado por isso, sabe? Sempre foi uma área que eu pensei muito e agora faz todo sentido para mim. Então, assim, se você está passando por isso, você que está assistindo, está passando por isso, pode não sendo câncer, sendo um tumor benigno, Uhum, vai passar e é uma coisa que a gente aprende com a vida, que são coisas que chegam que são para acrescentar. Pode ser difícil, a uhum, gente foi muito difícil na época em questão de autoestima, de se olhar no espelho e não se reconhecer por causa da paralisia, uhum, de, enfim, passar por tudo aquilo, sentir dor, sentir que aquilo não é você, que sua vida mudou assim do nada, que era uma coisa que eu senti muito. Eu fiz, meu Deus, quando é que minha vida vai voltar ao normal, como era antes? Quando é que eu vou voltar a sair com as minhas amigas? Quando é que eu vou voltar a ver minha família do jeito que eu via? Enfim. Mas acabou, sabe? Tipo, terminou e é o que eu falo sempre, diagnóstico precoce é vida. Se você viu seu corpo dando um sinal, veja esse sinal. uhum, Pode ser uma pintinha aqui, veja esse sinal, vá atrás, ver. Se você sabe que aquilo não é seu, vá atrás de ver o que é. uhum, Então, assim, é o que fez diferença na minha vida, de eu estar aqui hoje para contar a minha história. Foi eu ter ido atrás e pegar tudo no começo, sem metástase nenhuma, e cuidar com profissionais que realmente estão ali por mim mesmo e que, enfim, veio para ressignificar minha vida, ressignificar a profissão que eu vou ter no futuro e ajudar muito mais pessoas, porque agora eu meio que sei como é estar no outro lugar, né? É o uhum, que eu falo, eu tava acostumada nos atendimentos na faculdade a ficar do lado de cá do balcão. Na época eu tava do lado de lá, eu era paciente. Então, assim, eu sei, de certa forma, a gente nunca sabe como é estar no lugar do outro, mas eu passei por aquilo também. uhum. Então, eu posso ajudar muito mais pessoas agora com isso. E eu fico muito feliz de poder contar a minha história.
gosto muito de falar, assim, de dizer pessoas que vai dar certo. E eu amava ver os teus vídeos na época de pessoas, de comentário de gente dizendo que deu tudo certo, tive esse tipo de câncer. E às vezes tinha um comentário que fazia muito tempo, aí eu entrava no direct da pessoa e eu perguntava, ei, como você tá? A pessoa, eu tô bem. E isso dava gás, sabe? Então é bom você ver gente que tá bem, que passou pela mesma coisa que você, que tá bem, e que não tem medo. Eu lembro que na época eu falei com tu no Instagram e tu, eu tava com muito medo, assim, tipo, meu Deus, eu vou morrer disso. Uhum. Aí tu falou, tipo, ó, é muito raro, assim, você ver uma pessoa que vai morrer por um câncer na parótide. Tem que ser um caso muito, 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 muito específico. É um caso muito curável. Sempre, meus médicos sempre falaram isso, é um caso muito curável. Uhum. E que, com o tratamento certo, a gente consegue o sucesso, que era a maioria dos casos que acontece. Então, Uhum. assim, foi uma bomba que veio na minha vida, mas que só explodiu de coisas boas e que eu tirei muito aprendizado disso. E que eu acho que todo mundo que passa por isso também tira, de certa forma, né? Eu sempre falo que não tem como você passar por um processo de saúde sem aprender nada, sem ressignificar nada, né? Porque a única coisa que a gente não tem controle, né, é a saúde. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se infelizmente a saúde faltar ali, vai pegar para a pessoa. Então, não tem como a gente sair por um processo desse sem ressignificar nada. E no seu caso, né, que foram dois cânceres, dois processos oncológicos, né? Hoje você contando, né, que você é estudante de medicina, talvez uma futura oncologista, né? Uma futura doutora, né? Que eu vou depois encher o saco para a live, né? Para poder fazer o câncer na parótida. Quem sabe, Quem né? sabe, né? Então, assim, faz todo sentido para estar do outro lado, para você ver como que é, né? No seu caso, graças a Deus, Giovana, foi muito rápido tudo, né? Até descoberta, diagnóstico, enfim, encaminhamento, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, isso não é habitual. O habitual, quando se ocorre alguma coisa na parótida, é a pessoa ter vários tipos de tentativas de sintomas e sensações e desconfortos que ela vai acaba passando desapercebido, né? Tem lá o caroço, mas isso aqui não é nada demais. E aí sente um outro desconforto ali, mas acaba não indo ao médico. E aí, quando ela começa a ir ao médico, ela vai batendo cabeça de especialista em especialista, porque parótida não é algo popular, é algo que é desconhecido, é pouco falado pela incidência, né? Que tumor de parótida aí não tem. A sua incidência, graças a Deus, é baixa, mas por causa de ser baixa a incidência, a doença não é popular, até entre as próprios profissionais de saúde é um pouco desconhecida, né? Então, por isso que dificulta a pessoa até achar o que ela realmente tem. Então, muitas vezes a pessoa fica anos, né, tentando descobrir, tentando achar até ela ir no especialista correto, né? E dependendo do local também, assim como eu havia dito, tem região do Brasil que não se tem cabeça e pescoço, então dificulta mais ainda. Infelizmente, os cânceres de cabeça e pescoço, eles vêm para os médicos, né? Não só na rede particular, não muito, mas bem na rede pública, eles vêm assim num estágio muito avançado, né? Justamente por conta disso, pela dificuldade de você chegar no especialista logo, né, pela demora de você ter o diagnóstico. Então, graças a Deus que no seu caso foi tudo muito rápido, foi tudo muito. Você já diagnosticou, já fez a cirurgia, já fez os tratamentos, né? É importante salientar aí também que no caso, no seu caso específico, o seu tipo de câncer aí precisou fazer um tratamento complementar, mas algumas vezes não necessita, né, para câncer de parótide do tratamento complementar, às vezes só a cirurgia já basta, já é o próprio tratamento, né? E no seu caso também, como teve da tireoide, eu detesto quem fala, tireoide é um câncer bom. Gente, câncer é tudo porcaria, tumor é porcaria, não nasceu com você, tem que É, ficar para tirar, sumir, entendeu? É tudo porcaria, não tem que ficar com você. Então, não existe isso de, câncer é bonzinho, câncer é menos. Não, câncer é câncer, gente. E essa palavra câncer que a gente cresce, né, socialmente, já pensando, né, porque a mídia, o que se posta para a gente é que é o fim da vida, né? É uma doença que vai lá afetar, a gente vai cair cabelo, vai sofrimento e vai ser ao final da vida. E não é bem assim, graças a Deus. Hoje a medicina é muito avançada,
né? Hoje em dia as técnicas cirúrgicas estão cada vez mais evoluindo, né? Existem mais medicações aí também para poder aí para vários tipos de câncer. Então, hoje em dia, graças a Deus, a grande maioria das pessoas que têm câncer de parótida ficam bem, né? Quando diagnosticado rapidamente, né? Porque é o que eu falei, infelizmente, né? Tem casos que não se tem isso e graças a Deus tá bem. Assim, eu pode ser até, é, sei lá, ingenuidade, mas eu sou uma pessoa que eu fico genuinamente feliz de ver vocês bem. Eu acompanho a maioria de vocês, não lembro de todo mundo hoje em dia, porque é muita gente, mas tem alguns casos específicos que eu acabo lembrando, e vocês falam, Van, eu operei, Van, olha, acabou, Van, acabou a rádio. Então, assim, eu fico de verdade bem de saber que vocês estão tão bem, vocês passaram por isso, que passou todo o processo, porque não é um processo fácil, até você achar o que você tem, você escuta aquela palavra tumor, câncer, não tem como a gente não ficar assustado. E a cirurgia, e saber dos riscos da cirurgia, a paralisia facial que atormenta a vida, a gente achar que vai ter, e aí a gente acaba, infelizmente, em alguns casos, tendo a paralisia, como assim no seu caso você falou, eu não estava me reconhecendo, isso é difícil, né? A pessoa não se olhar no espelho e não se reconhecer. Isso é bem difícil, mas graças a Deus passa, né? Na grande maioria das vezes passa, e você está aqui com a história, contando a sua história de dois tipos de câncer diferente. Você falou assim, que as pessoas falaram que, nossa, nem parece, é porque você já é uma pessoa que genuinamente lidar melhor, é porque nós somos diferentes, né, Giovana? Cada um tem uma forma de lidar com várias situações da vida. Tem gente que sente um pouco mais, tem gente que, né, tem um outro tipo. Então, isso é a forma que você vai ver aquilo. Eu sempre falo, você tem duas opções. Ou você vê aquilo como um sofrimento, ou você vê aquilo como uma oportunidade para você, vamos lá, entendeu? Então, assim, a forma que a pessoa vê, também por isso que a equipe multidisciplinar que entra a psicóloga aí, né, uma figurinha muito importante para passar por esse processo que não é fácil, né? Quem é, tem a condição de fazer, né, a terapia, faça, porque é muito importante, né? Terapia não é só para quem tem problema emocional, terapia para quem está passando por processos, terapia para quem quer se ressignificar, quer lidar melhor com as questões do dia a dia. Então, faça a terapia, que é muito importante, né? E graças a Deus, todo esse processo, você está bem. Eu fico de verdade feliz que vocês ficam, cada um conta sua história ali, e fala, Vanessa, acabou, né? Você estava contando, foi em outubro. Eu falei, caramba, vai fazer um ano, né? Que ela operou a parótida, né? Que ela passou por todo esse processo, que coisa, né? Já um ano passa extremamente rápido. E que bom, Sim. Giovana. Eu espero do fundo do meu coração que você seja uma excelente médica. Eu acho que sim, esse processo veio para que você conseguisse ver, visualizar o outro lado, o lado de nós, pacientes, né? Eu de verdade eu espero que você tenha todo o sucesso, que você saiba acolher a pessoa que vai chegar no seu consultório, que você não só vai ver ali uma figura passante, né? Mas você vai ver uma pessoa que está precisando do seu auxílio, da sua ajuda, né? Eu, de verdade, eu fico muito feliz que você tenha passado por isso sem grandes alterações aí no seu corpo, você lidando melhor com essa situação, né? Porque você aparentemente, né, é uma pessoa que lidou bem, lógico, é um processo que não foi fácil, mas que lidou bem com esse processo e que bom que você está bem. De verdade, de verdade, eu fico genuinamente feliz. Eu não tem como. Eu lembro de todo o meu processo, né, o quanto foi difícil lá atrás, que não tinha rede social, não tinha nada, não tinha informação nenhuma, né? E você, um supetão assim, então foi muito difícil. Então eu de verdade eu fico bem feliz de ter essa troca com vocês, porque eu também tenho essa troca, né? Eu tô aqui do outro lado passando informação, mas eu também tenho essa troca, né? Eu também passei por isso. Então, de verdade eu fico muito feliz. Que bom, eu espero que você seja uma doutora oncologista aí maravilhosa no futuro. Eu tenho certeza que você vai ser e vem fazer live comigo.
Fazer live comigo, te dou uma certeza, carol, te dou... com certeza. Obrigada, Van, pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui, contar toda a história e poder significar um pouco, né, o medo que a gente às vezes tem, que pode parecer. Já chorei muito, me desesperei muito, mas assim, acorda e vamos lá, porque se a Vamos lá. gente se descer, se a gente rebaixar, Uhum. rebaixa tudo. Então, assim, vamos acordar. É difícil demais, mas foco que vai dar certo. Mas passa, né? É. Gente, ó, se inscreva no canal, é importantíssimo aí para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas saberem o que que é parótida, né? Para mais gente aí conseguir uma orientação correta o mais rápido possível, porque assim como a Giovana disse, eu concordo plenamente, formação salva a vida, gente. Salva literalmente vidas. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Obrigada, viu, Giovana? Beijo. Obrigada, eu. Foi maravilhoso. Tchau, gente.